Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral confirma a presença do ministro Gilmar Mendes durante eleição suplementar no estado. Durante solenidade de apresentação do efetivo do Exército que vai atuar nas eleições, realizada no Comando Militar da Amazônia, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iado Simões, voltou a confirmar a presença do ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, na eleição suplementar do próximo domingo. O desembargador disse que tudo está praticamente pronto para o pleito. A eleição no Amazonas é uma demonstração de unidade nessa nossa região tão difícil, de difícil logística, e que o sucesso dessas eleições aqui garante que as eleições em todo o país, quando ela for em 2018, será também um grande sucesso. Confirmada a vinda do ministro no domingo para acompanhar as eleições. O Exército vai atuar na distribuição das urnas nos locais de difícil acesso. Segundo o general Antônio Mioto, comandante militar da Amazônia, o trabalho já iniciou. E nós temos já tropas em deslocamento aí na calha dos rios para atuarem nesses locais. E desde ontem nós temos também helicópteros levando as urnas e pessoal do TRE em 25 municípios, tá? Então, saindo de Manaus, uma perna indo para São Gabriel da Cachoeira, outra para Tefé e outra lá para Tabatinga. A Marinha do Brasil também vai auxiliar a segurança do pleito, reforçando o patrulhamento na região de Itacoatiara, como destacou o capitão de mar e guerra e chefe do Estado-Maior do 9º Distrito Naval, Ken Schofelder. Nós vamos estar com uma tropa de fuzileiros navais que vai ocupar 49 posições lá designadas lá pelo TRE, e vamos fazer exatamente a mesma função que o Exército está fazendo nos outros municípios, nós vamos fazer em Itacoatiara, dessa parte da GVA. As Forças Armadas vão empregar mais de 4.000 homens para a eleição suplementar no Amazonas. Somente para a capital amazonense serão mobilizados 1.820 militares. Rodoviários voltaram a paralisar mais uma vez o transporte coletivo da cidade na manhã desta quinta-feira, prejudicando cerca de 2.500 usuários do transporte público de Manaus. De acordo com informações do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran. E, de acordo com o sindicato, os membros do Sindicato dos Rodoviários paralisaram 2 terminais de linha localizados no conjunto Montenegro e no Vila Marinho, que pertencem à empresa Via Verde. A paralisação durou cerca de 30 minutos e afetou usuários das zonas Oeste e Centro-Oeste. O Sinetran informou que a entidade e a empresa Via Verde não foram informados sobre o motivo da greve e o caso será encaminhado à Justiça. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários não se manifestou sobre a suspensão temporária do serviço prestado pelos funcionários da empresa Via Verde. TRE extingue telão externo, consolida a transmissão ao vivo e confirma coletivas com o ministro Gilmar Mendes durante pleito suplementar em Manaus. Confira os últimos ajustes para a apuração dos votos no domingo. Os colaboradores trabalham nos últimos ajustes para a eleição suplementar de domingo, desde a organização do trânsito na área externa do TRE até a ampliação do sinal de internet no Centro de Divulgação de Mídias, no último andar do prédio. Apesar da proximidade com as últimas eleições, várias mudanças foram feitas. Serão 400 megas de internet que devem suportar 200 acessos de qualidade no salão de mídias. Cerca de 130 jornalistas de Manaus e de veículos nacionais, como o Globo e Estadão, já confirmaram credenciamento. Também foram confirmadas 2 coletivas com o ministro Gilmar Mendes, a primeira por volta do meio-dia e a segunda às 18h30 do domingo. Uma das modificações para esta eleição suplementar e que deve se estender para as próximas é a extinção do telão que ficava em frente do TRE para a divulgação das informações em tempo real. O TRE Amazonas acredita que a partir de agora serão usadas outras plataformas, como os celulares, que transmitem as informações, inclusive em vídeo, em tempo real, para quem quiser ouvir e ver. Glaucio Souza é assessor de imprensa do TRE Amazonas e explica a importância das alterações. Já desde 2012 a gente percebe que uma diminuição na procura e 2016 praticamente não houve procura, né? Então não vale a pena mais a Justiça Eleitoral fazer esse investimento. Nós temos o app que é o Divulga, Android e iOS, pode baixar,
né? E funciona com a velocidade, ele é bem leve e qualquer pessoa pode tendo acesso ao Wi-Fi, pode ter acesso ao resultado em tempo real. A estimativa do TRE é que as informações oficiais da apuração comecem a ser divulgadas a partir das 17 horas do domingo. Também se espera que às 20 horas já haja 95% de definição se haverá ou não segundo turno no Amazonas. A Rede Tiradentes também estará desde as primeiras horas da manhã com um grande time de profissionais para manter você bem informado. Seja pela internet, rádio ou TV, será fácil saber de todos os detalhes da primeira eleição suplementar da história. Médicos do Amazonas aderem ao movimento nacional Fora Barros. O protesto ocorreu na manhã desta quinta-feira na Avenida André Araújo, em frente à Secretaria de Estado da Saúde. A mobilização é um repúdio às declarações do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Na primeira quinzena de julho, ele afirmou, em um evento em São Paulo, que os médicos precisam parar de fingir que trabalham. De acordo com Renato Ciervi, vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o ministro Ricardo Barros não sabe nada de saúde pública e deveria pedir demissão. Infelizmente, o ministro, com essa declaração e com as outras declarações que ele vem fazendo aí ao longo da sua pequena gestão, né, pequena mesmo, até no sinal figurativo de que é uma gestão que está fazendo pouco pela saúde, ele demonstra que entende pouco de saúde ou nada. Ou seja, nós médicos, né, e os outros profissionais da saúde, vamos dizer em alto e bom som que o ministro, engenheiro Ricardo Barros, deve parar de fingir que entende de saúde e deixar o posto. Em Manaus não houve número expressivo de médicos participando. Estudantes de medicina foram convidados para encorpar a manifestação. A aposentada Mineia Alves concorda em parte com o ministro Ricardo Barros. Tem hora que eu não concordo não, mas tem horas que eu concordo, porque tem médico que trabalha mesmo pra caramba. Mas tem outro, mano, trata a gente mal, sabe? A gente vai chegar lá e não olha nem pra tua cara e fica assim, não, eu sei que não é concurso de beleza, mas tem que saber, né? Aí é bacana, assim, mas tem uns que são bons, mas tem outros que não trabalham mesmo, não. Para o autônomo José Marinho, o ministro está certo. Concordo. Você vai nesses SPAs, aí o médico mal olha para sua cara. Você vai no Secom da vida, os médicos passam por mão daqueles acadêmicos que matam as pessoas no Secom. Eles têm que fingir que trabalham realmente. Ao contrário das manifestações anteriores, o protesto dos médicos não prejudicou o trânsito na Avenida André Araújo. Vereadores aprovam lei que garante aos pais receberem a lista do material escolar em um prazo mínimo de 45 dias. O projeto de lei é uma atualização da Lei 170 de 2006, que proibiu que as escolas particulares peçam na lista de material escolar item de higiene e limpeza. Agora, a alteração prevê que as escolas entreguem a lista de material em um prazo mínimo de 45 dias, antes do início do ano letivo, como explica o vereador Chico Preto, autor da lei. E essa modernização ela reside no tempo em que a escola tem agora para entregar a relação do material escolar. As escolas em Manaus não têm um tempo fixo. Tem escolas que entregam com 50 dias de antecedência, tem escolas que entregam com 20. Então, a gente estabeleceu agora um prazo mínimo de 45 dias para que as escolas particulares em Manaus entreguem a relação do material escolar para os pais. De acordo com o vereador, as escolas hoje não têm regras e nem prazo para a liberação das listas, o que prejudica a compra dos pais que não têm tempo hábil para pesquisar os itens. O pai recebe aquela relação, ele começa a pesquisar com antecedência, começa a pechinchar, barganhar, para que ele possa ter descontos e comprar no melhor preço. Lembrando que hoje a gente não compra mais livros só em livraria física. A gente hoje pode comprar livros didáticos e paradidáticos em sítios eletrônicos, na internet. Então, o pai tendo um tempo de 45 dias, ele pesquisa, encontra o melhor preço e sai lucrando. Ele acaba tendo alguma vantagem econômica por ter tido esse tempo de pesquisar e comprar no sítio eletrônico, até mesmo numa livraria em Manaus ou fora daqui, que esteja vendendo com o melhor preço. O projeto será encaminhado para a sanção do prefeito de Manaus ainda esta semana, que após o recebimento tem um prazo de 15 dias para aprovar ou vetar a lei.
Instituto Federal de Educação do Amazonas abriu inscrições para a contratação temporária de professor substituto nas áreas de Química e Informática por meio do Campus Manaus Distrito Industrial. A remuneração varia de R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61, dependendo da titulação acadêmica do profissional e seguindo os valores na tabela de vencimento dos professores de ensino básico, técnico e tecnológico. Além da remuneração, é concedido os auxílios alimentação, transporte e pré-escolar para aqueles com dependentes de até 5 anos de idade. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet no site da instituição até o dia 9 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 50. Deputados evitam falar sobre a atuação de bancada amazonense durante votação em Brasília, que decidiu pelo arquivamento da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. O clima na Assembleia Legislativa foi de tranquilidade nesta quinta-feira. A última sessão plenária antes da eleição suplementar não contou com a presença de todos os parlamentares. Os que estavam presentes também evitaram falar sobre o resultado da votação que arquivou a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Falar sobre a atuação da bancada federal amazonense na votação, só mesmo o deputado do PSB, Serafim Correia. Na bancada do Amazonas, 6 deputados votaram para liberar o presidente Temer enquanto presidente e 2 votaram para que fosse aberto o inquérito. Claro que aí cada um deles pode falar sobre a posição que adotou, mas observo que essa votação de ontem permitiu o Brasil ter clareza de que nós não temos partidos políticos hoje, nós temos divididos políticos. Já a deputada Alessandra Campelo, do PMDB, preferiu não opinar sobre o resultado da votação. Ela considera que esse não é o melhor momento para se indispor com os pares, já que a deputada assumiu a liderança do partido do Movimento Democrático Brasileiro na Assembleia Legislativa do Estado. Foi uma decisão do partido, a partir de um momento que os parlamentares passam a não ter uma postura de alinhamento com as posições decididas em convenção e em reuniões partidárias, a gente tem que fazer mudanças, né? Então eu acredito que no momento eu estou mais alinhada com a decisão do partido em convenção, né? Principalmente em relação a uma candidatura que a gente tem, uma candidatura própria partidária. Então, como eu estou hoje mais alinhada com essa decisão partidária, digamos que eu estou é mais adequada a minha postura agora. No pedido de investigação contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva, votaram a favor do arquivamento da denúncia os deputados Alfredo Nascimento, do PR, Arthur Bisneto, do PSDB, Átila Lins, do PSD, Paulderney Avelino, do DEM, Sabino Castelo Branco, do PTB e Silas Câmara, do PRB. Issa Abraão, do PDT e Conceição Sampaio, do PP, foram os 2 únicos deputados que votaram a favor do acolhimento da denúncia. Visa Manaus orienta estabelecimentos dentro de shoppings da capital. A iniciativa lembra o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. 24 agentes de vigilância sanitária percorreram restaurantes, quiosques, entre outros estabelecimentos que manipulam alimentos em shoppings da capital. A principal tarefa é alertar consumidores e colaboradores sobre as boas práticas de saúde. O primeiro shopping visitado foi o Manauara, mas todos devem ser percorridos até o fim da programação no dia 11 de agosto. A fiscal farmacêutica Luciana de Castro Dom destaca que não é porque um estabelecimento está licenciado que irregularidades não possam ocorrer. É aí que a população pode contribuir, ajudando a fiscalizar. O fato do estabelecimento possuir uma licença sanitária fixada, visível para o seu cliente, já demonstra um grau de confiabilidade, ou seja, ela já passou por um processo de fiscalização, já teve aval da fiscalização. Mas durante o ano, após o licenciamento, podem ocorrer algumas situações de risco iminente. Por exemplo, um hambúrguer que ficou descongelado muito tempo, né, fora do padrão, um funcionário que esqueceu. Isso já pode gerar o quê? Contaminação do cliente que vai comer aquela refeição após a manipulação. Então, o risco ele pode ser observado pelo cliente primeiro. O consumidor tem que observar um ambiente limpo, organizado. O consumidor tem que ver a licença sanitária na parede. O número do Disque Denúncia da Vigilância Sanitária tem que estar visível, fixado no estabelecimento. Tudo em sachê, molho,
maionese, ketchup, não é legal bisnaga, porque tem uma possibilidade muito grande de contaminação. A ação faz parte da comemoração do Dia Nacional de Vigilância Sanitária. Para ajudar a denunciar irregularidades na manipulação de alimentos, basta ligar para o fone da Visa Manaus no 0800 092 0123. Há 4 dias da eleição suplementar para o governo do estado, muitos eleitores ainda não sabem em quem votar. No próximo domingo, dia 6, os eleitores do Amazonas voltam às urnas para escolher de forma inédita o novo governador, após a cassação do eleito no pleito de 2014. A equipe da Rede Tiradentes foi às ruas saber se a população já escolheu em quem vai votar, há poucos dias da eleição. E o resultado não é nada bom. Não sei nem quem votar. Não sabe ainda? Não. Tá não. Não. Tá indecisa? Tô indecisa. Não, também. Tem aqueles que, diante de tantos escândalos na política, não acreditam em mais nada, como a funcionária pública Maria Auxiliadora. Eu vou justificar meu voto. Essa é a minha opção no domingo. Não tem uma opção, eu quero coisa nova. A gente sempre pede, vive a esperança, desejando coisa nova, né? Coisa real, na nossa realidade. E, infelizmente, não condiz com a nossa realidade, o que eu vi até agora. E o mesmo pensamento compartilha a jovem estudante Fernanda Ranielli, que vai votar pela primeira vez. Tá bem difícil. Eu ainda não consegui decidir, não. A Zona Leste praticamente decide o resultado das eleições na capital. É onde está localizado o maior colégio eleitoral, com mais de 6.500 eleitores, dividido em 18 seções. E é também aqui que se acumula o maior número de problemas da zona da cidade, principalmente no setor de segurança. E quem mora na zona mais populosa da cidade sabe bem o que passam diariamente. E por isso a desilusão com os nomes à disposição do eleitor. Mas o ambulante Clóvis Arouche, de 80 anos, ainda tem esperança de mudança e faz questão de ir votar e ajudar a escolher um novo governador. Eu espero que melhore um pouco. Esperança. A votação de domingo é obrigatória para todos os eleitores de 18 a 65 anos de idade. E para votar, basta levar um documento original com foto, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E atenção, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, acaba de confirmar a manutenção da eleição direta no estado do Amazonas. Portanto, está confirmada a eleição direta aqui no estado. Havia um recurso pela eleição indireta, mas o ministro Ricardo Lewandowski acaba de proferir a sua decisão, garantindo então a manutenção da eleição direta no estado. Está mantida então a eleição para o próximo domingo, dia 6 de agosto. Mais detalhes sobre essa decisão amanhã aqui na Rede Tiradentes, no programa Manhã de Notícias com Ronaldo Tiradentes, a partir das 7h30 da manhã. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta quinta-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.